Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos estar meditando então no Breve Catecismo. O Breve Catecismo tem sido nossa lição diária da Bíblia Sagrada, tem servido como edificação para nós. E também, desde o início da sua história, o Breve Catecismo tem servido como edificação para os cristãos em todos os tempos, desde o tempo que ele foi então criado na Assembleia de Westminster, onde teólogos ali se reuniram para discutir sobre as Escrituras e criar, uma confissão de fé. Desde já, então, eu peço que você curta, compartilhe, comente esse vídeo, se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo. Então vamos lá. Hoje a aula de número 22. Pergunta: como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? A resposta: Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um corpo verdadeiro e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e nascendo dela, mas sem pecado. Então, Deus se fez homem. Todos os homens, então, foram gerados de geração ordinária, ou seja, Adão gerou seu filho, e gerou seu filho, através do sêmen, homem após homem ia gerando a sua próxima geração. Essa é a geração dos filhos de Adão, geração ordinária, geração direta, homem gerando homem, assim é toda a humanidade. Quando Jesus Cristo é gerado, não foi um homem que gerou Jesus no ventre de Maria, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. Deus gerou seu Filho unigênito ali no ventre de Maria, e o perfeito Deus fez-se carne, assumiu a forma humana, esse corpo corruptível, por amor de nós. Ele fez-se homem tomando um corpo verdadeiro e uma alma racional. Então, sim, é verdade e é real que Jesus ele habitou nesta terra. É verdade e é real que o seu corpo era o corpo 100% de homem comum, homem normal. Então é uma falácia quando nós vemos por aí muitas pessoas comentando e dizendo que Jesus Cristo ele não tomou uma forma humana. Isso é uma falácia, isso não é verdadeiro, isso é um engano, e nos nossos dias não é diferente, sempre foi e sempre tem sido propagada essa falsa verdade, ou seja, esse engano de que Jesus ele foi um espírito, ou foi somente uma fábula, um conto. Isso os inimigos da cruz têm usado durante os séculos para enganar a humanidade. Ok? Então, João capítulo 1, nossa leitura. Convido você a acompanhar comigo. João capítulo 1, verso de número 14, que nos diz o seguinte: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Também, Lucas capítulo 1, e verso de número 31, que vai nos dizer o seguinte, Lucas 1 e 31. E eis que o teu ventre conceberás, e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E aí, Maria pergunta: como se dará isso? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então se deu dessa forma, como eu estava falando. Deus gera pelo Espírito seu Filho e Maria. Deus homem fez-se carne e habitou entre nós. Hebreus capítulo de número 2 e verso de número 14, que vai nos dizer
o seguinte, Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então, o Senhor ele participa das mesmas coisas, ele encarna um corpo humano, é formado no ventre de uma virgem, o próprio Deus recebe uma alma racional e é concebido, né, é gerado pelo poder do Espírito. Então isso também cremos pela fé e pelas Escrituras, mas é o poder de Deus, né? É um mistério que se resume no poder de Deus agindo ali de uma forma sobrenatural. E também nós vemos ali o Senhor se esvaziando, né, da sua glória que tinha com o Pai e tomando então essa forma humana por amor da humanidade. Então, quando nós meditamos nisso, nós vemos quão grande foi o amor de Deus pelas nossas vidas. Mateus 26:38 nos diz o seguinte, Mateus 26:38. Então lhes disse, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai comigo e velai comigo. Então nós vemos que o Senhor, sua parte humana, ela, juntamente com seu espírito ali naquela situação, agonizou. E que situação era ali? O Senhor então estava antevendo ali, estava vendo o seu destino, que seria a crucificação, mas não somente a crucificação, como também a separação do Pai. Cristo deveria sofrer essa separação, porque o Pai derramaria sobre Cristo o justo castigo divino que eu e você merecíamos. Seria derramada a ira divina sobre o Filho de Deus, porque assim era necessário que se cumprisse toda a justiça divina. Então, o Senhor ele antevê essa situação e a sua alma fica angustiada, ok? Gálatas capítulo número 4 também e o versículo de número 4, que nos diz assim: Quando, porém, veio a plenitude do tempo, enviou Deus seu próprio Filho, havendo ele sido feito proveniente de dentro da mulher, havendo ele sido tornado debaixo da lei. Então, chega a plenitude do tempo, Deus envia seu Filho, nascido de mulher. Hebreus, capítulo de número 4 e verso 15, que vai nos dizer o seguinte. Então veja que as Escrituras elas vão comprovando, né, a realidade da obra de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo assumiu o nosso corpo, a nossa forma, porém a sua alma, o seu espírito era divino, era puro. Então Cristo não conheceu o pecado. Por quê? Como que o homem natural ele conhece o pecado? Pela sua geração ordinária. O representante do pacto, Adão, pecou, caiu, e a queda é difícil mensurar o tamanho da queda no sentido espiritual, mas foi terrível e nós vemos isso na nossa realidade diária, na realidade que está o mundo. Porém, não temos como mensurar, somente analisar assim e ver quão grande ela é. Só não é tão maior porque Deus já de antemão havia já preparado o resgate, a salvação, havia preparado já
as formas que lidaria com tudo isso, porque assim ele o quis. Deus não foi pego de surpresa, tudo que aconteceu, aconteceu porque assim ele permitiu também. E não adianta alguém vir falar, mas Deus, ele não sabia, porque ele não poderia, ele não permitiria isso acontecer. Olha, eu e você não somos nada para querer perguntar por quê, ou duvidar da glória de Deus, ou questionar a Deus em seus caminhos, em sua vontade e seus mistérios. Nós devemos aceitar e glorificar a Deus somente, reconhecendo que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Essa é a realidade. Porém, nós vemos aqui, Cristo, ele tudo padeceu. Porém, Cristo, ele não foi acometido pelo pecado. Por quê? Porque seu espírito e alma divinos eram incontaminados. E o seu corpo humano, então, não tinha a mancha da alma e do espírito caído de um homem comum, mas era completo e da plenitude divina, completo da plenitude de Cristo no seu corpo. Seu corpo, então, era completo dessa plenitude gloriosa de Cristo. Por isso que não conheceu pecado. Ele foi tentado, ele viu as mazelas, as fraquezas da natureza humana, porém não padeceu o pecado. Não padeceu as mazelas, porque ele era ali, a essência divina estava ali. Mas ele sim, ele como sumo sacerdote, ele esteve então contemplando e passando pelas mesmas fraquezas limitadoras que qualquer ser humano passa, que qualquer ser humano no seu viver enfrenta, ok? E Hebreus capítulo número 7 também, e verso de número 26, Hebreus 7 e 26, que nos diz o seguinte, Hebreus 7 e 26. Hebreus 7, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus. Então esse é o nosso Senhor, sendo Filho de Deus, se fez homem por amor de mim e por amor de você. O nascimento de Cristo foi um ato voluntário? Sim, foi um ato voluntário. Ele tomou sobre si a natureza humana para que pudesse ser habilitado para ser nosso Redentor. Assim, Deus requeriria, porque o pecado foi contra um Deus santo. Então, Deus, esse Deus santo, ele executa o castigo conforme a sua justiça e santidade sobre o homem, para que esse castigo fosse perdoado. Deveria haver um sacrifício perfeito. E todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram imperfeitos, não poderiam aperfeiçoar aqueles pelos quais era oferecido, e eram somente sombras da obra de Cristo, do que haveria de vir. Porém, Deus ele já de antemão decretou o envio do seu amado Filho para resgatar a humanidade, perfeitamente, então, cumprindo aquilo que nenhum homem poderia cumprir, toda a justiça que estava na lei, demonstrando, a lei demonstrava a imperfeição e pecaminosidade do homem, mas nenhum homem poderia praticar perfeitamente essa lei, mas o Filho de Deus, ele pratica, ele cumpre, e ele também, agora, o que nenhum homem poderia fazer, suportar a ira divina, Cristo ele suporta a ira divina, ele suporta o castigo divino que era para nos trazer a salvação e a paz. Essa é a obra que Cristo veio realizar. E Cristo, ao
cumprir a lei e cumprir a justa vontade de Deus, o justo requisito de Deus para salvação, ele concede então para a raça humana a oportunidade da salvação, como também ele, cumprindo os requisitos divinos, ele agrada ao Pai, e o Pai, nosso Deus, aceita o seu sacrifício como um sacrifício justo, perfeito, imaculado. Na cruz, Cristo suporta a ira de Deus. Na cruz, Cristo é separado de Deus. O Pai vira as costas para o Filho, para que o Filho padeça tudo o que eu e você merecíamos padecer. Mas ele triunfa. Ele triunfa sobre a morte, porque ele ressuscitou. Ele triunfa sobre o acusador, porque agora ele é o justificador diante do Pai. O que antes não havia quem justificasse a humanidade perdida, o homem perdido perante o Pai, mas agora há o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa justiça. Voluntariamente se entregou. Ele assumiu a natureza de um homem verdadeiro? Sim, assumiu a natureza de um homem verdadeiro. Ele teve as duas partes essenciais de um homem, possuindo um corpo real de carne e sangue e ossos, e possuindo uma alma. Como podemos provar que ele tinha um corpo real? A Bíblia nos diz que ele é chamado de homem. Foi sujeito à fome, ao cansaço, à sede, como outras pessoas. Foi também crucificado, morto, sepultado e ressuscitou no corpo. Lucas 24:39 ensina que ele tinha um corpo, não só um mero espírito. Então é bom nós abrir em Lucas 24:39 para nós fazermos leitura, que nos diz assim, Lucas 24:39. Vede-me as mãos, o Senhor falando. Vede meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me. E vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, o Senhor perfeitamente, ele era 100% homem e 100% Deus. E aqui nós vemos que quando o Senhor ele ressuscita, o corpo juntamente ressuscita e é glorificado. Por isso que Jesus é chamado a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro, o primogênito dentre aqueles que viriam a se tornar filho de Deus, seguindo o seu mestre Jesus, seguindo ao Senhor. Ele é a primícia porque o seu corpo já está glorificado. Ele é a primícia porque foi ele é o segundo Adão, aquele que abriu as portas para a salvação. Ele é o perfeito sacrifício. E a semelhança dele, um dia também nosso corpo, corruptível e mortal, será glorificado como o corpo dele foi. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, reinando, não somente em espírito, mas também no seu corpo físico glorificado. Isso não há como explicar, isso é mistério. Só há como nós adorarmos ao Senhor, sabendo que assim também acontecerá em nossas vidas, quando o Senhor nos completar a obra em nós, nos ressuscitando ou nos levando para junto de si nos ares no arrebatamento e transformando o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Como podemos provar que ele tinha uma alma, e uma alma racional? A Bíblia nos diz que ele tinha uma alma e que sua natureza divina não substituiu, nem ficou no lugar da alma. Mateus 26:38 ensina que sua alma estava profundamente triste até a morte. Então a parte humana de Jesus ali, Mateus 26:38, é demonstrada. Seu espírito e ser divinos estavam ali, também interagindo com seu corpo humano, sua alma humana, e é demonstrado que a sua alma humana se angustiou. O espírito dele estava pronto, o filho unigênito estava certo do que faria. Porém, a parte humana, a alma, estava ali sofrendo. O nascimento de Cristo foi como o nascimento de outros homens?
Não. Seu nascimento ocorreu pelo poder miraculoso do Espírito Santo no útero da Virgem Maria. Foi como eu falei no início. Por que Cristo nasceu de uma virgem? Cristo nasceu de uma virgem para que pudesse ser concebido e nascido sem pecado, para que pudesse estar livre do pecado original que foi passado para toda a posteridade de Adão por geração natural. Também foi o que eu expliquei no início. Será que realmente é importante nós crermos que Cristo nasceu de uma virgem? Sim, é muito importante isso. Por quê? Porque isso faz parte da nossa fé e da nossa visão de que Cristo foi perfeito. E não podemos ter dúvidas com respeito a isso. Ok? Então esse foi mais um estudo, lição de número 22, que falou então sobre a Cristo sendo Filho de Deus, se fazendo homem. E a pergunta, a resposta a isso, Cristo, Filho de Deus, fez-se homem, tomando corpo verdadeiro, uma alma racional, concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e nascendo dela mesmo sem pecado. Então essa é uma verdade que devemos ter em nosso coração e crer na obra que o nosso Mestre fez por nós, e assim glorificar o seu nome. Deus abençoe você com mais esse estudo, e até o próximo vídeo. Eu peço que você curta, compartilhe, comente, também se inscreve aí no canal Refletindo a Mente de Cristo. Tá aí, ó, do ladinho aí, ó, Refletindo a Mente de Cristo aí. Se inscreve aí, apoia o canal. Também tem o blog, ó. Embaixo tá o blog, ó. Aqui, ó. Tá? Então vai lá, curta. Também aqui em cima, ó, o Instagram. Se quiser abençoar aí, tá me seguindo lá. Sempre estarei postando vídeos aí pro seu elevo espiritual, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.